Olá pessoal, eu estou aqui hoje, é o Guilherme, aqui da HH Robots, que desenvolve assistentes digitais. Nós somos uma fábrica de assistentes digitais e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre experiência do usuário. Isso mesmo, qualquer desenvolvimento hoje tecnológico, de uma solução tecnológica, seja ela um site, um app, um aplicativo e uma solução conversacional, a gente precisa identificar muito precisamente qual é o nosso usuário, as características desse usuário, mas principalmente quais são os problemas que esses usuários têm para que a nossa solução tenha uma oferta de valor na solução desses problemas. É uma lógica muito básica, ou seja, existe um problema, existe uma solução e a minha tecnologia vai atender e resolver, vai ser a solução para resolver um problema. E aí, nessas fases, a gente tem estudos que são realizados, no caso, para entender esse usuário, que a gente chama, e é uma área hoje do desenvolvimento de tecnologias e inovação, que é a UX, ou o X, ou experiência do usuário. E para realizar essas avaliações, esses estudos, a gente lança a mão de pesquisas, e podem ser pesquisas qualitativas, quantitativas. E aqui eu vou mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa quantitativa e para que a gente possa entender a importância desse tipo de prática, reconhecer elementos que fundamentam a nossa solução, a escolha das funcionalidades que a gente vai colocar em prática. É um conjunto de estudos, de levantamentos, mas no final cada um individualmente contribui para que a gente perceba qual que é o problema que o nosso usuário tem e como ele vai receber a nossa solução, no sentido dele conseguir enxergar naquela solução um valor para ele que vai motivá-lo a utilizar a nossa tecnologia. Então aqui a gente pode ver esse trabalho no caso do assistente do pilot aéreo. A ideia é um assistente digital para viajantes. Mas o que eu vou fazer dentro desse assistente como funcionalidade que vai me ajudar a colocar ali questões que vão interessar o usuário desse assistente? Então aqui a gente traz uma pesquisa, então é uma pesquisa, ela é quantitativa, porque ela traz dados coletados dos passageiros que apresentaram algum tipo de reclamação nos aeroportos. Esses dados são do governo federal, é uma base de dados pública e que a gente consegue extrair os dados e fazer as análises e tentar entender aqui qual que é o nosso objetivo. Qual que é o problema que os passageiros estão relatando nos aeroportos, nas caixinhas de reclamação. Então, a gente tem um perfil que vem dessa pesquisa, que ajuda a gente a entender esse potencial usuário, e aí eu vou explicar para vocês. Então, só para classificar, é uma pesquisa quantitativa, dados brutos. Os dados brutos foram coletados nos aeroportos com as reclamações dos passageiros, a base é disponibilizada, e a gente aqui vai fazer a análise e perceber já algumas informações que esses dados contêm. Então, é sempre importante isso nessa análise. Dado, existem muitos, mas qual informação está dentro desses dados? Aí a gente parte para uma visualização. Aqui nós vamos usar a ferramenta do Power BI, que é uma ferramenta de análise de dados, que a gente vai apresentar aqui alguns gráficos visuais na linguagem do Power BI, que nos traz algum tipo de informação. E aí eu vou passar a descrever um pouco o que a gente fica sabendo desse universo. Então, basicamente, eu tenho aqui 8.000 reclamações nesse primeiro trimestre do ano de 2020. O que a gente pode ver aqui de imediato, né? As principais empresas relacionadas com esse banco de dados de reclamação. Então, a gente tem a Azul, a Gol e a Latam e várias outras pequenas empresas. Chamaria a atenção aqui da quarta, que para mim é uma surpresa, que é a Aeroméxico. A gente vê aqui que tem um movimento grande, né? E que aparece essa aqui na quarta posição, e as grandes empresas, que são a Azul, Gol, Latam. Agora, só uma observação da interpretação do dado. Não quer dizer que a Azul, que tem aqui 3.008 reclamações, 3.800, quer dizer que é a empresa que tem pior empresa. Não, só quer dizer que
aqui ela teve mais reclamações, mas a gente teria que tentar ver o número total de passageiros de cada empresa, porque esse dado aqui pode ser só porque a Azul tem mais passageiros circulando. Então, a gente sempre tem que ter uma avaliação crítica dos dados, né? Mas de forma quantitativa a gente pode ver que concentra que a gente teve a resposta, né, de muitos passageiros da empresa Azul. Gênero, a gente pode ver que praticamente é dividido 50%, não há predominância de um gênero em relação ao outro. O masculino 49% e o feminino um pouquinho a mais, 50%. As faixas etárias, se a gente pegar aqui, ó, na faixa de 18 e 25 e pegar a faixa de 26 a 35, a gente vai encontrar então que a maioria das reclamações foram feitas por passageiros jovens. Então, vamos ficar atento, né, em serviços e funcionalidades que vão resolver dores de quem está mais reclamando, que é nessa que está com mais problemas nos aeroportos, que é essa faixa etária. Então, esse dado traz isso já para a gente considerar no desenvolvimento das funcionalidades do nosso assistente digital, ou seja, pensar problemas que acometem o jovem. E aqui é um dado também interessante, a gente pensa quais serviços, quais demandas que a gente vai colocar no nosso assistente digital para viajantes. A gente vê aqui, ó, que a maioria hoje dessas pessoas, né, que tiveram algum problema, reclamaram, mas é um dado que pode se reproduzir em outras coletas de dados. A gente vê aqui como que a pessoa chega no aeroporto, né? Então, realmente hoje os aplicativos predominam, né? Mais de 1.400 pessoas chegaram nos aeroportos através dos aplicativos. Então, também é um insight para a gente, né? Vamos pensar funcionalidades que trabalhem com as dores, né, dos motoristas de aplicativo, dos usuários dos motoristas de aplicativo, porque a gente vai encontrar aqui, ó, muito usuário que tem relato dessa situação e que vai acomodá-los, vai responder a dores que eles sentem, porque hoje predomina, né? Interessante, né, que você vê caronas, tem muita gente que só leva, vai ao aeroporto, o táxi caiu de desuso, veículo alugado, aqui a gente fala mais de empresa, mas também menor, né? Mas pessoas que vão de ônibus, transporte alternativo, outros, né? A gente pode ver que também é um pouco menor aqui. Aqui a gente já passa para outros dados que são relacionados com as viagens, né, nos últimos 12 meses. Então a gente pode ver aqui, ó, que a grande maioria desses passageiros que estão reclamando, eles são o que a gente chamaria não do marinheiro de primeira viagem, né, mas do passageiro de primeira viagem. Então isso dá um insight muito importante para a gente, porque você imagina que se eu quero criar uma solução conversacional para resolver problemas desses passageiros, eu tenho aqui um universo grande de potencial de atuação, porque a maioria é novato de aeroporto. Então, qualquer ferramenta que os ajude nessa jornada, facilite esses novatos dentro de um aeroporto, você vai ver que é o perfil que vai demandar que tem aqui muito atendimento a essa parte aqui. E se a gente dividir isso na jornada do passageiro, então a gente pode ver que a gente tem que imaginar que a primeira viagem, né, acontece na maioria dessas pessoas que estão reclamando. Então a gente pode avaliar, é a primeira vez? Vai ter mais reclamação porque vai encontrar um ambiente que é desfavorável? Aí eu acho que é um espaço muito grande para a gente avançar com o nosso assistente digital. Outra questão, né, se embarcou e desembarcou no mesmo aeroporto, né, que estava fazendo a reclamação. Então a gente pode ver que as pessoas estão vão e voltam no mesmo aeroporto. Então aqui, ó, a gente pode ver que sim, né, são essas pessoas que fizeram isso, e a maioria não, às vezes a maioria, assim, 53%, né, nem tem muita diferença, mas elas entram no aeroporto e saem em outro, né? Então também, né, uma circulação aqui entre aeroportos. Vamos pensar funcionalidades que integrem, né, o que acontece no aeroporto, o que acontece no outro, dar essa informação para o passageiro, né, para que ele possa entender uma função de imaginar que não é restrito a um aeroporto, né, a metade aqui acaba numa viagem frequentando 2 aeroportos, né. A nacionalidade, então a gente está falando aqui muito do público que no caso é nacional, né, então poucos estrangeiros, mas
um pouco, né, do caso aonde ele preenche, né, de onde vem essa base, né, que são queixas muito registradas no desembarque dos passageiros. E aqui a gente pode ver a distribuição dessas perguntas ao longo de vários aeroportos, né? A gente predomina aqui, talvez, os grandes, né, do país, né? Congonhas, Guarulhos, né, que são os de São Paulo. Os dias, né? A gente então tem registro disso ao longo de todos os dias do mês. Mas é esse gráfico aqui que eu queria destacar para vocês para a gente finalizar essa conversa. Vejam que aqui a gente trouxe então um gráfico de nuvem de palavras, aonde a gente pega os motivos, o que realmente o passageiro disse que foi o que ele está queixando como problema. Então a gente pode ver várias categorias aqui de palavras que aparecem muito. A gente tem então falta, a gente tem problemas com tomadas, banheiro, limpeza, problemas que ele identifica no embarque, desembarque. Então, aí vocês imaginam o seguinte: eu sou um desenvolvedor de solução tecnológica. Imagina eu ter esse tipo de informação, onde eu preciso identificar assim, o que eu tenho que desenvolver na minha aplicação de funcionalidade para resolver dores ou problemas que esses passageiros têm. Olha só como esse tipo de dado me dá muitas informações. Aqui é interessante o seguinte: eu posso clicar na palavra, essas são as ferramentas tecnológicas aqui do Power BI de análise descritiva, e eu ficar assim, filtrando aonde que foi a frase ou a situação que apareceu aquela palavra. Vamos explicar para vocês. Imagina que falta. São 78 ocorrências da palavra falta. Aí eu ficaria na interpretação: o que falta? O que significa a palavra falta no contexto dessa avaliação? Quando eu clico, eu consigo filtrar aqui o motivo. Então, aqui em linhas gerais, eu tenho todos os motivos que esses passageiros alegaram. Falta de informação. Olha só como é que, a partir dessa informação, falta informação, já, para mim, é um insight. Uma funcionalidade de dar informação para o passageiro, que é o que a gente está trabalhando no nosso assistente digital para viajantes, atenderia esse problema desse universo que está sendo apresentado aqui. E aqui, né, só para fazer um resumo, a gente não vai detalhar todos os itens, a gente pode fazer uma análise de cada palavra, de cada elemento que está aparecendo aqui, mas vamos dizer que eu tenho aqui no geral problemas com relação à alimentação nos aeroportos, com sinalização, com questão de limpeza de banheiros, com questão de acesso a esses alimentos por queixas de preço e custo elevado. Então, todos esses são insights que, a partir dessa tecnologia, melhoria. Quais são as sugestões de melhoria que os passageiros apresentaram nessas queixas? Melhorar o desembarque dos voos, melhorar o sistema de som, mais uma vez a questão da alimentação, né? Melhoria no desembarque de custo, benefício de higienização. Então, assim, podem ter queixas específicas, mas queixas gerais que vão me ajudar, né, a orientar qual que seriam as funcionalidades que eu preciso apresentar no meu assistente. Então é isso, aqui é esse exemplo, né? A partir desses insights do nosso UX, a gente vai usar isso como fundamento de quais seriam as funcionalidades essenciais para a gente estar entendendo quais são as dores dos nossos passageiros, dos nossos potenciais usuários, e quais funcionalidades teriam mais valor para os mesmos. Então hoje é isso, eu deixo aqui, né, um abraço para todos vocês, e não deixem de conhecer o nosso assistente de viajantes, nosso assistente pessoal para viajantes, o Pilot AE. Um grande abraço, até mais para